Minhas boas-vindas ao quadro Língua Falada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos analisar as falas e todo o fenômeno linguístico que está acontecendo em um reality show chamado Fazenda, porque a repórter Raquel Sherazade é colocada por o grande público como a favorita para ganhar, já que ela sabe falar muito bem. Então deixa aqui embaixo também as suas opiniões sobre o jeito que ela fala ali no programa e se você concorda que ela também fala muito bem e por isso deve ganhar o programa. E a polêmica está acontecendo porque dentro da casa, as pessoas, por exemplo, vêm de uma origem diferente da Raquel Sherazade, ou seja, vêm de comunidades muito marginalizadas, favela, que não participam da mesma forma de falar que a Raquel Sherazade, tem criticado a participante, dizendo que ela fala muito difícil, que não dá pra conversar com ela porque ela se sente superior. Então vamos dar uma olhada em algumas das falas da Raquel Sherazade pra ver se ela fala assim tão difícil mesmo e o que uma das participantes que acabou de ser eliminada e já saiu da casa, já podendo dar entrevistas, disse sobre a interação com a repórter. Eu teria algumas pessoas para colocar nesse banco aqui, nesses 3 bancos aqui. Um já está ocupado porque ela é planta mesmo, não faz nada na casa, só fica com um grupinho. E eu falei que o grupo dela age como hienas numa savana. Quem conhece sabe como é o perfil das hienas, elas atacam em grupo. Então não chamei você pessoalmente de hiena, talvez pela sua pouca maturidade você tenha entendido de forma errada ou propositalmente, né? Mas o que eu quis dizer foi isso, o público ouviu, todo mundo entendeu. E também teve uma outra cena que ficou bem marcada pelo embate que teve entre a participante que acabou de ser eliminada e a própria repórter. Vamos dar uma olhada nisso. Ela ficou amarradona, a gente que não queria que ela fosse mesmo. É fazer cadeira até o chão. Olha, eu não fico malhando o dia Claro, inteiro porque na você é cozinha. uma classe Planta muito não superior malha, da planta não gente. faz nada mesmo não, Fala só com a dorme. minha boquinha, É normal bebê. mesmo. Fica tranquila. Trocar ideia com pirralha. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Um dos fenômenos curiosos desse vídeo, por exemplo, é que quem escreveu, por exemplo, a legenda, Raquel Reina, em cima dessas meninas, escreveu em cima de uma forma não de acordo com a norma ortográfica, ou seja, de acordo com a norma ortográfica, deveria ser a preposição em separado de cima. E é curioso, por exemplo, as pessoas que apontam ela já como a campeã, especialmente muito claro pela forma com que ela articula suas ideias, porque ela é muito correta e sabe falar muito bem, sabe expressar, por exemplo, tem uma forma de escrever que é desviante do que nós entendemos com a norma. E agora nós vamos ver uma das participantes que teve um embate direto com a Raquel e fala um pouco sobre o que ela pensa da forma que a repórter se expressa. Ela fala difícil, Sexismo. ela quer É falar porque difícil. ela tá querendo puxar uma coisa lá fora. Que é, tipo, Mas a gente não entende, a gente vem da favela, a gente não tem ela tá estudo. puxando- Ela tem que falar a língua do povo, a língua da ela tá tentando gente. puxar o feminismo lá fora. Mas a gente não entende, a gente não sabe o que é isso. Eu também não sei o que Ela que vai ter é. que falar a língua do povo. Não adianta vir com essas palavras difíceis e bonitas. Vai comer sucesso. E por fim, para concluir essa parte de contextualização do vídeo, para vocês entenderem um pouco da história, nós vamos ver como a participante que foi eliminada e parece que tinha alguns embates constantes com a Raquel Sherazade, a repórter, disse sobre a forma como que ela atuava ou falava dentro do programa. E provou que a jornalista é muito conteúdo para a cabecinha dos crias. Assim, você tinha alguma dificuldade de entender esses xingamentos da Raquel? Assim, você acha que ela é uma pessoa que fala muito difícil? Ela fala difícil demais, eu não... Tinha muita coisa que eu não entendia. Não... O que você não entendeu assim que ela falou? Ela enche muita linguiça, fala muito as palavras bonitas e eu não entendo, então, Você acha que isso é estratégia ou é dela mesmo? sei lá, Ela é a pessoa mais difícil de entender da casa. de falar sim. Ela fala bem, porra, tem que falar bem, né, jornalista, mas não entendia. É difícil de brigar, né? Então essa participante que foi eliminada agora revelou que era difícil entender o que ela falava, porque parece que ela enrolava demais, não falava diretamente o que ela queria dizer, e ela não entendia direito o que a repórter estava querendo expressar. E eu acho que esse tipo de polêmica é muito interessante ser analisado do ponto de vista linguístico, porque vejam bem, as pessoas que lá dentro da casa se chamam de a turma dos crias, ou a tropa dos crias, o que seja, eles se representam então, ou eles se identificam como uma população, uma parte da população que vive sob a marginalização. E quando nós falamos de marginalização, não é aquela questão de não poder consumir ou não ter acesso a todos os bens de consumo que nós podemos encontrar, por exemplo, num shopping center. Nós estamos falando de uma realidade de existência em que não há, por exemplo, saneamento básico todas as vezes, em todas as partes, né, da comunidade. Nós estamos falando de uma falta de abastecimento de água constante, falta de abastecimento de luz constante, ou seja, os famosos apagões que são constantes nas comunidades, que não faz parte oficialmente da cidade, já que ali não tem a presença do Estado para, por exemplo, prover o mínimo que se espera para aquelas pessoas. Aliás, o fato dessas pessoas morarem em lugares que não
não era para se construir, por exemplo, casas, ou seja, em costa de morros, lugares que ameaçam até a própria vida dessas pessoas, já mostram a falta de opção que elas já tiveram desde o momento que elas nasceram e começaram a conviver naquele espaço. Isso comparado à realidade das pessoas que, por exemplo, se identificam com a forma de falar da Raquel Sherazade. Veja bem, as pessoas, por exemplo, da classe média, que são pessoas que têm maior acesso de consumo, ou seja, não vivem nessa zona completamente marginalizada, vivem em casas que conseguem pagar aluguel, conseguem comprar uma casa, eventualmente, depois de alguns anos de financiamento, conseguem acessar bens de consumo, conseguem viajar e, portanto, conseguem ter acesso a outras formas de estudo e cultura que, por exemplo, pessoas que estão fora desse sistema não acessam. Além disso, nós sabemos que a forma de existência de cultura não se limita, por exemplo, ao que se estuda na escola, a viajar, por exemplo, para outros países e falar outras línguas. As formas de expressão de cultura vêm das formas mais variadas e a fala vai justamente representar essa forma de existência, de representação, de mundo de vivência, ou seja, de visão do mundo que essas pessoas têm. E eu acho muito curioso a forma com que a Raquel Sherazade, por exemplo, tenta desqualificar a interlocutora dela, a Natália, por exemplo, em uma discussões, dizendo, por exemplo, que ela, a Raquel Sherazade, não é igual à Natália porque ela não rebola até o chão, porque, ou seja, usa um argumento ali fazendo, talvez com um certo desmerecimento, a forma, por exemplo, de reprodução cultural que a Natália tem, porque nós sabemos que o funk, essa forma de rebolar, essa forma de dançar, existiu, nasceu dentro das periferias cariocas, se espalhou pelas periferias do Brasil e tomou até outros espaços, por exemplo, o espaço da classe média, que também passou a adotar esses comportamentos. Pelo menos a minha opinião sobre esse embate, a minha análise sobre o embate entre os cria, por exemplo, e a Raquel Sherazade, ou a figura da Raquel, que simboliza ali alguns outros participantes ou representa ali alguns outros participantes do reality show, mostra o que a Raquel Sherazade representa para as pessoas que acompanham o reality show, por exemplo. E para exemplificar o que a Raquel Sherazade representa para as pessoas da classe média, por exemplo, eu vou usar a fala do Felipe Neto, do Twitter, porque ele sempre tem tanto para falar sobre as coisas que acontecem por aí, que acaba sendo até didático, tanto como um exemplo negativo quanto um exemplo positivo. A matéria se chama Felipe Neto divide opiniões ao falar sobre Raquel Sherazade em A Fazenda, que é o tal reality show, não é? Então, o primeiro post do Felipe Neto sobre o assunto foi o seguinte: gente, desculpa, nunca vi A Fazenda. Fui ver 3 ceninhas da Sherazade e ela estava tendo que explicar para os outros o que significavam expressões absolutamente simples, e sendo acusada de falar difícil. Parece que botaram uma professora no meio da turma do fundão do 4º ano do primário. E para completar, vamos ver então a segunda fala que ele soltou sobre esse caso. Então, esse tweet é um pouco mais longo, ele explica: a trajetória da Raquel Sherazade é foda. Era uma reacionária de bandido bom é bandido morto, ficou famosa assim. Aí, estudou. Foi se transformando, descobrindo livros, análises, marginalização, a realidade, e por deixar de ser reacionária, começou a perder todas as oportunidades de empregos, apesar de ser uma jornalista completa e uma das mais impressionantes comunicadoras do país. Foi chutada de tudo que é canto por ter virado as costas para o sistema nojento, que se fortaleceu a partir de 2018. No caso, é a presidência de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, durante esses 4 anos, a partir de 2018. Suas opiniões contundentes saíram do "tá com pena de bandido? Leva para casa", para "precisamos compreender a origem da marginalidade e atacar a formação de criminosos". Pronto, virou esquerdista, comunista. Eu tenho um puto orgulho da trajetória dela. Quando era reacionária, a ataquei publicamente. Quando se tornou uma pessoa consciente e estudada, pedi desculpas e a elogiei, como volto a elogiar agora. A Raquel pode vir a fazer merda no programa, porque reality, né, vocês sabem como é. Mas como jornalista profissional, a história dela é incrível e deveria servir de exemplo para muitos. Eu acho triste que ela esteja participando desse programa, triste porque ela, sozinha, é 200 vezes maior que essa papagaiada. No caso, o programa, né? Mas tomara que ela saia dali grandona e volte a ter voz. Precisamos de mais vozes como a dela. E eu acho que é bem óbvio porque o Felipe Neto, por exemplo, acha que as falas da Raquel Sherazade não são difíceis. Claramente, ele participa do mesmo ambiente que ela. Ou seja, existe um fenômeno da classe média que é ter uma certa magia em tudo que ela faz. Então, por exemplo, a classe média, ela tem maior acesso, por exemplo, a bens de consumo. Mas não é só o bem de consumo, porque, por exemplo, uma pessoa favelada, uma pessoa marginalizada, se conseguir ali fazer algum sucesso na favela, com funk, por exemplo, e subir ali de vida, conseguir comprar coisas que ela não poderia comprar antigamente, ou coisas que a comunidade dela jamais pensaria em comprar, ela ainda não vai fazer parte dessa tal classe média, porque não são questões financeiras. O que importa aqui é a representação de mundo, e muito disso vem da forma com que a classe média se comunica, por exemplo. Então, por exemplo, um funkeiro que ascenda financeiramente, consiga comprar, por exemplo, carros de luxo, carros que, por exemplo, muitas pessoas da classe média jamais poderiam comprar, e se comprassem, talvez teriam todo um problema financeiro para manter esse estilo de vida. Ainda assim, essa pessoa não criou, por exemplo, mesmo arcabouço cultural do que a pessoa da classe média. Então, o fato dessa pessoa da classe média estudar numa escola particular,
ter acesso a outros tipos de informação, enquanto pessoas marginalizadas têm que se conformar com o que o sistema público hoje é mais sucateado e atender aos grandes interesses da burguesia, que é não existir basicamente um sistema público de ensino, tem acesso a basicamente os restos, ou o que serve para aquela comunidade que já não é bem vista de nenhum jeito, né? Então a classe média, por exemplo, aprende a se articular bem, a fazer apresentações em público, a estudar a norma do português, aprendem a ler livros, por exemplo, que tem um vocabulário raríssimo, ou seja, palavras que nem se usa tanto na língua portuguesa, mas a pessoa tem acesso e aprende usando dicionário e tudo, e passa por todo aquele ensinamento que se tem, por exemplo, na escola particular, para poder interpretar e decodificar aquela obra, e adota até muito aqueles costumes de fala. Então, por exemplo, nós sabemos que a classe média não vê com bons olhos o uso de gírias, porque o uso de gírias é coisa de gente marginalizada que não sabe como se comunicar. E é por isso, por exemplo, que a fala da Raquel Sherazade chama muita atenção, ou destoa, ou ameaça a existência das pessoas que estão lá, porque essas pessoas são representadas, elas se criaram dentro dessa comunidade em que a fala da gíria é a sua identidade de grupo. E a existência da Raquel Sherazade, que é uma pessoa que atende a todos os pré-requisitos da classe média, ou seja, como jornalista, ela aprendeu a se articular muito bem, ela aprendeu estratégias de comunicação que conseguem, por exemplo, colocar o discurso a favor dela, consegue fazer com que as pessoas sigam uma linha de raciocínio que ela está querendo fazer. Ela, por exemplo, mantém sempre uma postura, uma calma, por exemplo, de que a classe média vê como bons olhos, dizendo assim, não, essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa que controla suas emoções, é uma pessoa comedida, e ela não fala de forma muito solta, ela sabe policiar a sua fala, sabe policiar o seu comportamento. E esse tipo de atitude, para pessoas que não participam dessa comunidade, dessa classe média, é vista como uma atitude de soberba, ou seja, uma atitude de uma pessoa que se sente superior, já que é justamente essa visão que as pessoas que se veem representadas na Raquel Sherazade normalmente têm quando vem, por exemplo, uma pessoa falando cheia de gírias. Porque o problema da gíria não é a gíria em si, não é a palavra que se usa, mas é porque, primeiro, ela está muito distante da norma culta, ou seja, ela não está próxima do que se estuda na escola como norma culta, que nem essa classe média consegue manter, porque essa norma culta nem existe, é uma coisa idealizada que não vai conseguir se materializar na fala, nem da classe média, mas como a classe média não se vê representada nessas pessoas, porque elas estão em uma outra fase, uma outra faixa de acesso, por exemplo, a bens econômicos, a bens culturais, a, por exemplo, formas de viajar, essa classe, por exemplo, não tem a oportunidade nem de sonhar com uma carreira. Então a classe média vê com maus olhos esse uso de gírias, que na verdade só representa uma outra forma de usar a fala, que é muito eficiente e muito produtiva para aquela comunidade, por exemplo. Aliás, se a gíria serve para codificar a fala de uma pessoa, aquele grupo usa tão bem que a classe média às vezes não consegue nem acompanhar o raciocínio de tantas gírias ou de tantas formas de expressão tão únicas e tão identitárias daqueles grupos. As pessoas que acham que é tão normal a Raquel Sherazade falar desse jeito, e que as pessoas que os cria ali, que não conseguem, por exemplo, se articular da mesma forma que ela, da mesma forma, não quer dizer pior nem melhor, da mesma forma, não conseguem perceber, por exemplo, que para essas pessoas o acesso ao ensino formal é uma coisa praticamente de luxo, ou seja, quem consegue seguir até o final do ensino regular já está, por exemplo, em muita vantagem em relação a quase toda a resto da população, e tem que, por exemplo, se limitar a trabalhos desgraçados, a trabalhos de absurda exploração desde cedo para ajudar em casa, porque não tem condições de pagar o mínimo que se espera ali para uma existência digna. Enquanto a classe média fica ali 2, 3, 4 anos, por exemplo, depois do ensino médio, só estudando, sem sustentados pelos pais, por exemplo, para poder ingressar no curso, na faculdade, que vai levar à formação de sua carreira, como médico, advogado, engenheiro, que seja, essa classe, por exemplo, não tem o mesmo privilégio, já que a eles é negado esse direito de poder, por exemplo, se dedicar aos estudos. E algumas pessoas confundem isso com a falta de escolha. E agora eu quero mostrar um pedacinho de um vídeo, e eu juro que vai ser muito pouco, porque eu quase não suporto ouvir esse cara falar, mas eu acho que ele vai representar muito bem como a classe média vê a forma de expressão das classes mais baixas, as classes mais baixas financeiramente falando, obviamente, que não participam do mesmo meio cultural e não se expressam, não veem o mundo da mesma forma, porque a eles, por exemplo, é limitada até a opção de ver o mundo como, por exemplo, a classe média vê. E aí, quando eles, por exemplo, ascendem socialmente, ou têm alguma notoriedade, ou começam a liderar movimentos de resistência a esse sistema que só serve para os oprimir, então essa é a reação da classe média, ou é assim que a classe média, então, vê a sua forma de se expressar e usar a língua. Ele arrisca a vida dele. Até um tempo atrás eu tinha... Tá tentando pensar, mano. Tentando pensar. A visão sobre a pichação, que era assim... Como é que era, mano? Muito foda. Muito foda essa visão aí, mano. Foda. Mas eu, no meu íntimo eu ficava assim, tipo, mas, mano, Mas, mano, tá zoando o patrimônio, tá ligado? zoando, mano. Como assim, mano? Tipo, teve gente que trabalhou por isso e tal. E aí eu fui começar... Mano, será, mano? Que teve alguém que trabalhou, mano, pra pintar aquilo lá, mano? Será que esse bagulho é de imposto?
imposto, mano, que nós paga e que, na verdade, os impostos que nós pagamos... Eu vou parar por aqui porque eu sei que é insuportável ouvir esse cara falar e o quão preconceituoso ele é. Eu sei que o Nando Moura é uma pessoa estúpida e bruta que não tem o mínimo de refino ou de nuance na análise dele pra poder, por exemplo, ter empatia com pessoas que não pertencem, que não representam exatamente o que ele é ou como ele se vê, por exemplo. Mas ele representa, pelo menos de uma forma muito caricata, o que muitas pessoas da classe média, ou como essas pessoas da classe média, veem pessoas que não participam do mesmo meio social que elas. Então, o fato das pessoas faveladas não poderem acessar os mesmos meios de cultura, os mesmos meios de informação, os mesmos espaços, muitas vezes, as pessoas da classe média que se autoproclamaram donas de uma forma de fala mais legítima do que, por exemplo, outras formas de fala, elas se julgam, por exemplo, no direito de criticar uma pessoa que se expressa de uma forma diferente. Então, se essa pessoa usa gíria, se ela usa recursos fáticos diferentes, por exemplo, do que a população da classe média usa, ela já é considerada ali como uma pessoa que não pertence e não tem uma fala legítima. E a legitimidade, aparentemente, é dada pela classe média, mas não, por exemplo, a partir da classe marginalizada em relação à classe média. E esse tipo de deslegitimação da forma de falar de pessoas que não estão no mesmo meio social, que não têm o mesmo acesso aos bens de consumo, aos mesmos espaços que a classe média, por exemplo, leva a essas formas de preconceito que nós vemos no Nando Moura, no caso mais extremado, e também na idolatração, por exemplo, de uma pessoa como a Raquel Sherazade, que fala de uma forma como se espera, ou seja, como a classe média se vê. Ela, como uma jornalista, foi ensinada, aprendeu no seu curso todo como impostar a voz, como articular sua fala, e como a Natália disse ali, aquela participante que foi eliminada, ela enche muita linguiça, porque isso é a forma que, por exemplo, uma pessoa que já é formada em jornalismo sabe para poder conduzir o discurso, conduzir a discussão para si. Ela sabe, por exemplo, como colocar as pessoas na mesma forma de pensamento que ela, na mesma lógica que elas, porque, como eu disse, ela teve acesso a um curso superior que permitiu ela o ensino de técnicas de expressão, técnicas de oratória, e ela também teve alguns anos de experiência ali na TV, falando naquela posição de âncora, que é visto como as pessoas com uma posição de importância, de uma pessoa que sabe falar muito bem, que tem um português correto, que só é correto para aquela classe média que acha que essa língua é a forma legítima de falar. E como mecanismo de defesa até, e eu acho completamente natural que seja dessa forma, a turma ali dos cria se protege ou se grupa como para tentar fazer força como um coletivo contra tudo que a Raquel Sherazade representa, porque não é só a pessoa da Raquel Sherazade, mas ela representa toda essa superioridade estabelecida pela classe média, que não vê essas pessoas como uma forma de existência legítima. Então, elas não podem acessar os mesmos espaços, e se elas acessam, elas não estão adequadas. Se elas falam de uma forma diferente, elas não estão falando de forma adequada. Se elas expressam, por exemplo, com um pouco mais de energia, elas já não estão expressando de uma forma tão adequada, porque a classe média, ou que a classe média espera se ver, né, nessas situações, é ter aquela calma, é ter a compostura, é ter a lógica, a razão, que não representa o que de fato as pessoas são, mas é o que elas talvez gostariam que acontecesse. E eu não quero dizer com isso que tudo que acontece do outro lado, ou seja, para aquelas pessoas marginalizadas que estão ali no programa, é ouro, e tudo que elas devem falar deve ser levado a ferro e fogo. Acho que a gente tem que analisar o que é falado, a gente tem que fazer discussões sobre isso, mas eu fico muito triste de ver que a discussão cai muito mais para um preconceito linguístico, um preconceito de classe, uma discussão elitista que coloca aquelas pessoas numa posição deslegitimada, só porque elas não se expressam como a classe média espera que elas falem. E a discussão seria muito mais produtiva se a gente pensasse no que é falado e muito menos na forma com que é falado. Aliás, eu acho que nós devemos sim olhar para a forma, mas olhar como uma outra forma legítima também de se expressar e não como uma forma inferior, como algumas pessoas estão colocando por aí. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Também dá uma olhada no TikTok, Movimento 140, para ver mais vídeos. E eu fico aqui, muito obrigado por vir até o final e até a próxima.